Então, a nossa pauta de hoje, já tivemos aí a abertura, a apresentação da pauta, os objetivos, vamos falar das habilidades essenciais, da escrita de leitura dos números, análise de diagnóstico, reflexão sobre hipótese de escrita, escolha de atividades, intervenções, referências, considerações finais, agradecimentos e fechamento. Pode passar, Paulo, por favor. Então, os objetivos da nossa formação é potencializar o uso dos materiais do EMAI, discutir sobre o que pensam as crianças em torno da escritas numéricas e como olhar para o diagnóstico, analisar o diagnóstico com a finalidade de definir boas intervenções, analisar a escolha de atividades que favoreçam boas práticas pedagógicas, refletir sobre a importância das comandas e refletir sobre as intervenções efetivas para possibilitar avanços quanto à apropriação do sistema de numeração decimal. Então, assim, hoje a nossa unidade temática aí do EMAI será números, tá bom? Por gentileza, Paulo. Aqui nós estamos deixando para vocês aí, que vocês têm acesso aí no material do EMAI, né, que hoje é Currículo em Ação, as habilidades do primeiro ao segundo e terceiro ano, que tem referência lá no livro do EMAI, né, nas habilidades essenciais também, tá? Para vocês estarem aí tendo acesso, tá? Pode passar, Paulo, por gentileza. Bom, agora eu passo a palavra para a Débora, que vai estar aí nessa formação, falando diretamente para vocês sobre os números, tá? Débora, passa a palavra. Obrigada, Elis. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigada a presença dos meus parceiros do Núcleo Pedagógico. Obrigada a presença dos coordenadores, dos professores, sempre dispostos a aprender um pouco mais junto com a gente, a ensinar também, isso é muito importante. Então, a gente, para prosseguir nessa formação, qual foi o nosso pensamento para definir esse nosso tema de hoje? Nós sabemos que vocês estão recebendo as crianças, nossas escolas estão recebendo as crianças agora depois das férias, nesse retorno presencial mais massivo, e muitas dessas crianças a gente vai conhecer agora, porque ficaram nesse ensino remoto, foram primeiro aninho o ano passado, né? A gente não teve oportunidade de ter muito contato com essas crianças. E em relação à matemática, uma das primeiras apropriações que a criança vai fazer é em relação à escrita e leitura de números. Então, a gente estava prevendo que para as crianças que chegaram na escola o ano passado, enfrentaram esse período remoto de aprendizagem e até esse ano possivelmente podem ter frequentado poucos dias a escola ou até estar chegando agora mesmo com autorização dos pais, né? A gente sabe que alguns pais preferiram segurar um pouco mais o filho em casa para ter um pouco mais de segurança. Muitas crianças podem estar chegando à escola agora e esse pode ser um dos conteúdos de defasagem que a gente está enfrentando para poder prosseguir. E aí a nossa preocupação em trazer esse conteúdo é para auxiliar, né, as intervenções, auxiliar o que a gente faz a partir dos diagnósticos iniciais para que as crianças avancem. E é um conteúdo que não vai servir só para essa criança que está fazendo uma primeira apropriação, mas a criança que já vem com defasagem, a criança que tem alguma dificuldade com valor posicional do número, com o entendimento do sistema de numeração decimal. E aí a gente traz como uma primeira tela aí para vocês um exemplo do que a gente pode encontrar quando a gente faz diagnóstico, né? Vocês precisam fazer os diagnósticos aí das escritas dos números, o diagnóstico de matemática com seus alunos, isso faz parte do trabalho de vocês. E aí, com o que a gente pode se deparar? A gente tentou fazer aqui uma previsão e criou essa tabela, né? Onde lá em cima, na borda rosa, a gente tem os números que são ditados pelo professor.
Na primeira coluna, a gente tem aí alunos fictícios, alunos que a gente figurou aqui para poder dar esse exemplo. E cada linha traz a escrita de como o aluno fez aquela escrita do número ditado lá na primeira linha. Então, a gente pode observar aí como a Alana escreveu 5, 11, 86, olha o 86 da Alana, 90, 100, o 150 da Alana é a justaposição do 100 com o 50, 555, 6.384, 2011 e 2017. Óbvio que esses números, quando são escolhidos para o ditado, eles não são escolhidos aleatoriamente, né? A gente pensa sempre no grau de dificuldade, pensa em números familiares, como é o caso dos números aí que representam o ano, ou dos números que podem representar uma numeração de endereço, que são números que eles podem ter mais contato. E aí, do mesmo jeito que tem a Alana, tem a Bárbara, tem a Dione, o Daniel, o Danilo e o Flávio. Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a Dione, lá como ela representa o 150, bem igualzinho a Alana faz. Será que é uma coincidência? Ou será que por trás disso tem uma forma de pensar a numeração? E aí, quando a gente olha também para o 555 que o Danilo trouxe como proposta, o que será que o Danilo está mostrando para a gente sobre o aprendizado e entendimento dos números? E aí a gente tem alguns exemplos do que a gente pode encontrar na nossa sala de aula também. No nosso próximo slide, a gente vai poder pensar o seguinte, a gente vai poder trazer para o nosso entendimento por que as crianças chegam a esse tipo de representação numérica. Existem explicações que hoje são científicas, de estudiosos, que vão dizer para nós, e aí a nossa base, o nosso aporte teórico para discutir isso é um texto da professora Célia Maria Carolino Pires, chamado As Crianças e a Produção de Escritas Numéricas. E esse texto vai esclarecer para a gente por que a gente encontra essas possibilidades no diagnóstico das crianças. E o que esse estudo traz para a gente, na introdução, é que as crianças elas constroem as hipóteses de escritas numéricas a partir do contato que elas têm com números familiares ou com números frequentes. Então, o que a gente pode considerar como número familiar? O número da casa, um número de telefone, um número de ônibus que ela vê frequentemente, uma data de aniversário, um número de calçado, muitas vezes. Ela pode fazer ligação com números frequentes, como o número do ano em que a gente está, ela tem visto com frequência o 2020, o 2021, então ela vai fazendo associação com números que fazem parte do cotidiano dela. No nosso próximo slide, a gente sai da introdução, desculpem, a gente sai da introdução e entra em outras considerações que também ajudam as crianças a compor esse conhecimento e a manifestar isso de alguma forma. É importante a gente falar que aqui o que está sendo colocado para a gente tem um respaldo científico, né? A gente tem aí o Fayol, da França, Délia Lerner, na Argentina, e um outro estudo realizado, inclusive, com crianças nas escolas paulistas, que vai mostrar que existem hipóteses de escrita numérica, assim como existem as hipóteses de escrita, como a gente conhece um pré-silábico, um silábico com valor em relação à linguagem escrita, a gente também tem hipóteses quando a gente fala de escrita numérica. E que a gente conhecer essas hipóteses, conhecer como eles pensam e como eles ainda não pensam, vai nos ajudar a escolher as atividades e vai determinar a nossa qualidade na escolha das intervenções. Então, esse é o nosso maior objetivo hoje, entender como a gente pode intervir de forma assertiva para que as crianças avancem nas escritas numéricas e na leitura. E aí, toda essa produção científica, ela vai trazer para a gente
algumas coisas sobre como a criança pensa. Então, em relação ao tamanho da escrita, as crianças, elas são capazes de indicar qual é o maior número de uma listagem, mesmo antes de conhecer as regras do sistema. E por que ela é capaz de fazer isso? Porque ela entende que um número que tenha mais algarismos, ele é maior que o número que tem menos algarismos. Então, um número da ordem de 840, por exemplo, ela entende que ele é maior do que um número 48, porque ela faz associação que 840, quando ela vê escrito, tem mais algarismos, tem 3 algarismos, e 48 tem 2 algarismos. Então, esse pensamento é um pensamento que a criança constrói, mesmo antes de entender o sistema de numeração decimal. E elas conseguem afirmar que quanto maior a quantidade de números de um número, maior é o número. Ela consegue fazer essa associação. É uma comparação que ela faz. Ela compara um número de 3 algarismos com um número de 2 algarismos, ou um número de 4 algarismos com um número de 2 algarismos, e ela consegue entender que o número que tem mais algarismos é maior do que o outro. E isso ela faz mesmo que ela não saiba dar nome ao número, mesmo que ela não saiba ler aquele número 845, mas ela entende que ele é maior que o 48, por exemplo. Podemos passar para o próximo slide. Uma outra construção que a criança é capaz de fazer é a construção que a gente chama de o primeiro é quem manda. E o que diz essa construção da criança? Quando a criança faz uma comparação entre dois números que tenham a mesma quantidade de algarismos, e aí a gente exemplifica com o número 68 e 86. Muitas crianças, na sua construção, já conseguem dizer que o 86 é maior que o 68. E ela vai justificar isso para a gente, não exatamente pela ideia de quantidade. Ela justifica porque o número 86 começa com 8, e 8 é maior do que o 6 que começa o 68. Então, o primeiro é o que manda. Se o número da frente é maior que do outro número, então ele é um número maior. Então, ela consegue entender que o 86 é maior que o 68, porque o 8 é maior que o 6. E aí ela consegue, é o pensamento que ela manifesta para nós. O primeiro é quem manda, o primeiro é maior, o número é maior. Elas ainda não percebem que o fato de o primeiro mandar acontece porque ele está representando o agrupamento de 10. Ele é da casa do 80. Então, o 80 é maior do que o 60. Ela pode não perceber isso, mas ela já entende que a posição do número traz um valor. Então, o 8, sendo maior que o 6, determina que o 86 é maior que o 68, por exemplo. Então, elas podem não perceber o agrupamento, mas elas identificam que a posição do algarismo no número tem um papel importante. Seguindo para o nosso próximo slide, a gente traz duas outras construções importantes que as crianças fazem quando elas estão se apropriando do sistema de escrita, da leitura e da escrita. Muitas vezes as crianças, elas vão recorrer à justaposição. Lembra lá como que o nosso aluno escreveu o 555? Ele pode ter usado o número 500, justaposto ao número 50, justaposto ao algarismo 5. Ele escreveu 555. O que isso mostra para nós? Que ele está usando a hipótese de uma escrita numérica associada à fala. E ele pode estar fazendo isso exatamente porque ele faz uma associação com a linguagem escrita também, de palavras, né? Ele entendeu que o que está falado tem que estar escrito, então ele faz isso com os números. Isso é uma hipótese, isso é uma fase de aprendizagem, de apropriação do sistema numérico, né? Assim como traz o exemplo aí o livro, que o texto, nesse primeiro parágrafo, como que o número 546 pode ser apresentado pela criança. Então, o 500 justaposto ao 40 e justaposto ao 6. Ou o 500 justaposto ao 46, que pode ser um número que ele já entendeu.
né? Então, isso acontece por quê? Porque a numeração falada, ela não é posicional. E aí a criança, ela vai ajustar o que ela escreve ao que ela está falando. Outra coisa que as crianças justificam, que os estudos mostram, é que elas têm que escrever do jeito que a professora falou. Então, se a professora falou 546, ela vai pôr esses 3 números no papel, 546. E para ela é difícil aceitar que as coisas não coincidem sempre uma com a outra. Mas elas vão se apropriando dessa escrita convencional dos números quando elas vão observando regularidades, e aí vai caber a nós, nas nossas intervenções como professores, como que a gente leva essas possibilidades de observação para a criança para dar esse estímulo, né? E aí a gente chega numa fase também de contradições. A criança, ela está construindo tudo isso, ela está trazendo todas essas ideias, mas ao mesmo tempo as ideias delas vão entrar em contradição. E nessa hora em que é criada essa confusão, é a hora que o professor tem um papel essencial para ajudar ela a resolver essas contradições. É a hora que ela está pronta para receber um novo estímulo e para dar um passo para a próxima hipótese. E como que acontecem as contradições, Débora? Que contradições são essas? Quando as crianças elaboram hipóteses, por exemplo, por um lado, elas podem supor que a numeração escrita está relacionada estreitamente com a fala, então ela faz essas justaposições que a gente acabou de mencionar. Por outro lado, elas já sabem que o nosso sistema de numeração, a quantidade de algarismos também está relacionada ao tamanho do número. Então, quando ela faz uma escrita 3.345, como está aí na nossa segunda coluna, no segundo item exemplificado, ela justapõe os números 3.345, ela percebe que esse é um número grande pela quantidade de algarismos que o número tem. E ela acaba utilizando mais algarismos para escrever 3.345 do que ela usa para escrever 3.000, que muitas vezes ela já entendeu como se escreve. Então, ela vai concluir que o 3.345 é maior do que o 3.000, porque ele tem mais números. E até aí, isso a satisfaz. Mas, quando ela compara o 3.000 com o 4.000, ela vai usar uma outra hipótese para classificar qual é o maior número, porque o 3.000 e o 4.000 têm a mesma quantidade de algarismos. Então, quando ela for responder para você qual desses números é maior, ela provavelmente vai recorrer àquela construção de que o primeiro é quem manda. Então, se eles têm a mesma quantidade de números, quem começa com um número maior? O 4.000. Então, é possível que ela afirme para você que 4.000 é maior porque o primeiro é que manda. Mas, se ela for colocada a observar o 4.000 em relação àquela escrita anterior que ela fez, de 3.345, com toda aquela quantidade de algarismos, ela já vai se sentir em conflito para dizer que o 4.000 é maior. Por quê? Porque o 3.345, na escrita que ela fez, tem mais algarismos que o 4.000 que ela escreveu. Então, aí ela entra num conflito com as próprias hipóteses e construções que ela já fez. E ela já não vai ficar satisfeita com o que ela sabe até ali. É onde as nossas atividades vão fazendo bastante diferença para que a criança observe as regularidades do sistema. E aí, no nosso próximo slide, a gente tem aí algumas ideias que vêm a partir do que a gente falou até agora. As escritas correspondentes à numeração falada, elas vão entrar em conflito com as hipóteses relacionadas às quantidades de números. E quando as crianças comparam as suas escritas, elas vão estabelecendo novas relações. Por isso que é importante, quando a criança escreve aquele numerão 3.345, com aquela quantidade imensa de algarismos, a gente não ter a intervenção de cara informar para ela que aquilo não é a regularidade do sistema, que aquilo não está certo.
Assim como a gente não fala para um silábico com valor, quando ele está escrevendo, na hipótese dele, que ele está escrevendo errado. Então, essa não é uma boa intervenção. A gente precisa colocar a criança nessas situações de contradição, nessas situações de conflito, para que ela mesma se convença de que aquela escrita ainda não é a melhor escrita que ela pode fazer. Isso vai trazer um aprendizado mais consistente. E é no decorrer desse processo que ela vai começando a observar as regularidades e que a gente pode trazer, por exemplo, na escrita de números maiores, um quadro numérico com números maiores, um quadro numérico que comece a partir do 100, que comece a partir do 1000, dependendo do caso, para que ela consiga observar as regularidades que ela já observou lá no quadro de números menores, por exemplo, de 1 a 50 ou de 1 a 100 que você já tenha usado. Então, a gente precisa estar atento a essas hipóteses dos nossos alunos para que a gente traga intervenções e atividades que estimulam a criança a buscar um próximo patamar. E a análise das regularidades dessa escrita numérica é que vai ser um fator determinante na compreensão das leis que regem esse sistema de numeração decimal. E o que esse conhecimento todo interfere para a gente? Interfere na nossa escolha de atividades e nas intervenções que a gente vai fazer. E aí a gente tem um exemplo a partir daqui da diferença que faz para a gente entender como essa criança pensa, para que a gente escolha boas atividades, para que a gente pense boas comandas e para que a gente faça boas intervenções. O nosso próximo slide, ele vai trazer, por exemplo, e eu convido vocês agora a imergir comigo. Gente, só dando uma paradinha aí, se alguém tiver dúvidas, tiver considerações, quiser compartilhar uma experiência sobre o que a gente está falando, o chat está à disposição de vocês, tá bom? A gente não está abrindo no meio da apresentação, porque o nosso tempo é reduzido, o conteúdo é denso, mas vocês podem ir deixando no chat, que na medida do possível, depois a gente retoma, ou a gente até vai tirando daí necessidades de outras intervenções formativas, tá bom? Mas a ideia agora é trazer para vocês atividades diferentes para que a gente pense juntos qual atividade vai estimular a criança de uma forma mais satisfatória para que ela passe de uma hipótese para outra. Então, eu tenho aí para vocês um exemplo de atividade, a gente vai chamar de atividade 1, e aí a atividade 1, ela traz propostas simples assim. Ela tem um quadro escrito por extenso, 4 números, e ela vai ter que passar esses números para a escrita numérica. Então, escreva os números correspondentes. E aí, lá no primeiro quadrante, 45, ao lado 54, depois 67 e 76. Ela vai realizar essa atividade conforme essa comanda. Na atividade B, da atividade 1, ela tem aí algumas fichas numéricas organizadas aí, números de 2 algarismos. E a gente vai perguntar para eles, desses números aí que estão na frente de vocês, na primeira linha da atividade você vai colocar qual é o maior deles, localiza qual é o que você acha que é o maior, escreve para mim. Depois, você localiza qual é o menor e escreve. E agora você vai colocar esses números em ordem decrescente. É claro que a gente não faz isso da forma como eu estou fazendo, sequencial. Normalmente, quando a gente aplica na sala, a gente está dando uma comanda esperando que eles façam, dando outra comanda esperando que eles façam. Mas aqui eu estou só verbalizando o que a atividade está pedindo, certo? Essa é a comanda da atividade 1, eles vão realizar e depois o professor vai retomar na correção. Tá aí para nossa análise. E agora a gente vai para a atividade 2. Olha a surpresa. O gráfico da atividade 2, o que a gente pode observar? É muito diferente da atividade 1. Ele traz mais ou menos a mesma configuração, pelo menos graficamente, das atividades. Agora vamos para o que a gente tem em termos de comanda. Então, eu, professor dessa turma, vou começar essa atividade que está aparecendo aí para vocês,
falando para os alunos o seguinte: crianças, eu gostaria que vocês pensassem quais formas nós podemos escrever o número 25. Antes da gente ir para o papel, vamos pensar juntos. Como a gente pode escrever 25 usando números através de adição? Então, como 25 pode ser composto? Quais números que a gente pode ir somando um ao outro e pode fazer um 25? E aí é provável que vá surgir diferentes comentários das crianças. Por exemplo, uma vai falar, a gente pode usar o 20 mais o 5. A outra pode falar, a gente vai usar o 10 mais o 15. Lembrando que a gente pode estar falando aí já de crianças de segundo e terceiro ano também, tá? 24 mais 1 é uma outra possibilidade, e aí, conforme as crianças vão trazendo essas possibilidades para mim, eu vou escrevendo na lousa e vou mostrando para elas que existem diferentes soluções para compor o número 25. Então, já estou trazendo para ela que o 25 pode ser composto de várias formas e por outros números, né? Mas que chegam ao 25. E a gente pode fazer isso também com outros números, crianças. Pode fazer com 36, com 43, e vou exemplificando isso na lousa. Isso é só um disparador para começar a atividade. Depois, a gente vai, com as crianças, continuar as nossas intervenções e vai para o papel com essa atividade 2. Agora, a gente vai fazer a atividade 2 aí no nosso papel. E a gente vai usar cartelas hoje. Nós vamos trabalhar com cartelas. Eu não sei se tem como eles me verem agora, Paulo. Se a gente consegue, se atrapalha muito, interromper um pouquinho para que eu possa mostrar o que eu tenho na mão. A proposta é que, para essa atividade, as crianças tenham cartelinhas na mão, que elas possam, cartelas móveis, né? Que elas possam utilizar, como a que eu tenho aqui na minha mão, que é 40. Eu tive que fazer as cartelas invertidas, viu, gente? Para vocês poderem entender. E tenho cartela de unidade, o 5, por exemplo. Então, antes da criança ser desafiada a construir o número, eu vou informar para ela como que ela vai usar para construir o número. Ela vai usar a cartela de 2 algarismos, que tem uma cor, sempre em relação por baixo da cartela que tem um número só. Então, por exemplo, se eu pedir para ela construir o 45, ela vai usar a cartela do 40, sobrepondo a unidade da forma que ela achar que fica certo. E vai fazer o 45. Eu vou informar para ela que ela não vai fazer justaposição. Você não usa lado a lado. Essa cartela, ela é sobreposta. Então, a gente vai formar números hoje usando cartelas. E aí, voltando lá para a nossa atividade, para a nossa apresentação, as crianças, elas estão, então, sendo desafiadas a construir. 45, quais as cartelas que você vai usar para construir o número 45? Lembrando do que a Pro já falou, elas precisam se sobrepor. E aí a gente vai dar um tempo para isso e vai fazer isso com os outros números também. E é interessante nesse momento, pelo que o texto da professora Célia já trouxe para nós, que as crianças, elas precisam ser colocadas em conflitos com as suas hipóteses. Então, é interessante que uma atividade dessa haja possibilidade de agrupamento. Crianças com diferentes hipóteses de escrita de números que possam fazer isso juntas, que possam escolher as cartelas juntas, que possam conversar sobre como compor esses números. Tem algum microfone que está aberto, gente? O som está vazando na nossa formação. E aí, é uma possibilidade diferente que a gente está trazendo para a mesma atividade que a gente já fez lá na atividade 1. Ao invés dela só fazer uma escrita, de acordo com o que ela
consegue, ela vai usar cartelas que trazem inúmeras possibilidades aí dela compor um número. E aí ela vai fazer isso com 54, com 67, com 76, de acordo com as nossas comandas. É importante a gente estar entre os alunos, observar como estão acontecendo essas interações, para a gente também fazer as intervenções necessárias. Na atividade B, dessa atividade 2, a gente vai continuar a usar as cartelas, sobrepondo, e a gente vai agora falar para os alunos que um aluno como eles sobrepôs as cartelas e conseguiu esses números que estão aí nessas fichas verdinhas. Então, esses foram os números que ele conseguiu montar. Vai pedir para que as crianças façam com as cartelas delas o mesmo número, que ela leia os números que ela formou, que são os mesmos números que o aluno do problema está formando. Então, ela vai ler cada número. Depois, ela vai indicar qual desses números é maior. E é interessante, talvez, perguntar nas hipóteses diferentes, quando um aluno traz um número como maior e o outro aluno traz o outro número como maior, perguntar para eles por quê? Por que esse para você é o maior? Exatamente no momento do questionamento, pode ser que a criança, em relação ao que o outro colega justifica a escolha, ela repense a escolha que ela fez. Ela repense como ela escolheu aquele número como maior. É um estímulo para ela observar o pensamento de outra criança. Muitas vezes, o professor nem precisa dizer nada. Ela, ouvindo a outra criança, ela entende que o pensamento dela não está suficiente. E aí a gente vai fazer outra pergunta. Agora, vamos ver qual que é o menor desses números. E eles vão fazer suas escolhas, e novamente a gente traz para discussão o que cada um usou como critério para escolher o menor. E depois a gente vai pedir que, usando esses conhecimentos e usando esses critérios, eles escrevam os números em ordem decrescente. Então, a gente observa o que entre a atividade 1 e a atividade 2. Basicamente, a gente trouxe os mesmos elementos para as atividades, até os números propostos são os mesmos. Mas eu gostaria que vocês escrevessem no chat agora o que vocês notam de diferença em relação à atividade 1 e à atividade 2, em relação à possibilidade de estímulo que a gente está dando para esses alunos. O que elas trazem de diferente em termos de intervenção? O que você acha que é mais efetivo? Onde o aluno está sendo levado a pensar de uma forma mais respeitosa em relação à hipótese que ele tem, sem precisar dizer para ele, você está errado, né? Ou sem precisar dizer para ele, essa não é a resposta. Qual das atividades vocês acham que faz as intervenções de uma forma mais de acordo com o percurso de raciocínio da criança? Elis? Oi, Débora. Eu vi que tem... a gente tem uma pessoa que está com a mão levantada. Eu não sei se ela baixou, não sei se ela queria comentar sobre a formação. Não, eu não estou conseguindo ver. Não sei se ela baixou a mão, teve um momento que ela levantou. Pessoal, se vocês quiserem aí contribuir conosco pelo chat, fica à vontade, tá? É muito importante a participação de vocês. Kézia que tinha levantado a mão, tá? Kézia, você quer fazer alguma pergunta referente aqui ao tema? Está com a oportunidade. E além da Kézia, se alguém mais quiser escrever pelo chat, a gente vai aí, de acordo com a possibilidade, trazendo os esclarecimentos, tá bom? A Kézia não precisa... Quer falar? Isso. Ó, a Cláudia escreveu aqui no chat que a sugestão, muito boas as sugestões, o trabalho com o quadro numérico também auxilia nessas reflexões.
A Marta diz que acredita que a segunda atividade esteja mais completa, tá? Então, os comentários aí do pessoal. Então, é isso. Então, não temos mais nenhuma contribuição, por enquanto. Pode continuar, Débora. Ótimo. E aí, seguindo lá no nosso slide, olha aí a surpresa que a gente tem. Mas, Débora, eu vou ter que lembrar de tudo isso para eu perguntar para as crianças, para eu falar para as crianças. A surpresa, gente, é onde a gente encontra a riqueza do nosso material. Essa atividade 2, que eu apresentei para vocês, ela é uma atividade do nosso EMAI, de terceiro ano, do volume 1. Então, ela está lá proposta, e tudo isso que eu fiz, todas as perguntas que eu fiz, todas as observações que eu fiz, elas estão descritas aí. O objetivo não é ler esse slide, é só para mostrar para vocês que todo esse encaminhamento está dentro do EMAI. Então, o quanto esse material nos apoia. A única coisa que é necessário, de fato, é a gente ter contato com essa aula no nosso... Quando a gente planeja a aula, a gente vai ler esses encaminhamentos, a gente vai estar preparado para colocar em prática lá, quando a gente estiver com os nossos alunos. Mas os encaminhamentos estão prontos. Porque é muito comum a gente ouvir, mas, Débora, esses encaminhamentos que você fez, eu não sei se eu lembraria de tudo isso para falar, das perguntas exatamente que eu tenho que fazer para os alunos. Então, o nosso material, ele nos apoia em relação a isso. E olha a riqueza que isso traz para aquela mesma primeira atividade que a gente tinha visto, que era a atividade 1. A riqueza de raciocínio, o percurso que a criança faz em relação ao número, a manipulação da cartela, né? O montar e desmontar números, o que isso pode trazer. A gente lembrando que tem vários modelos de aprendizagem dos alunos, tem alunos que são mais sensoriais do que visuais e auditivos, então pegar numa cartela, compor um número, pode ser determinante para o aprendizado sobre escrita de números para essa criança. A gente precisa considerar isso também. E aí, passando para o nosso próximo slide, o que a gente tem são as reflexões que merecem atenção. Se a gente ainda tem dúvida, se a gente ainda ficou dividido entre qual seria a melhor atividade, se é a 1 ou se é a 2, a gente pode usar algumas perguntas como norteadoras para ter esse esclarecimento. Então, assim, quais são as expectativas de aprendizagem que a gente está pretendendo alcançar quando a gente faz a atividade 1 daquela forma que a gente fez e quando a gente faz a atividade 2? Será que a gente tem ganhos de uma atividade para outra em relação às expectativas que a gente traz? O que a gente notou de diferente quando eu fiz a conversa inicial, quando eu estimulei os alunos a perceberem como que o 25 pode ser composto? Será que isso foi um estímulo para a criança pensar que eu posso pegar o 20, posso pegar o 5, e ela vai transferir depois esse pensamento para as cartelas sobrepostas? Né? Então, essa conversa inicial, ela trouxe um estímulo importante para a criança fazer boas escolhas na hora de escrever os números depois? Quais as semelhanças e as diferenças de procedimentos nas duas atividades que podem fazer diferença na apropriação do conteúdo? Todas essas perguntas são perguntas que vão nortear a gente a analisar as duas atividades. Eu concordo com vocês, talvez, que a atividade 1, do jeito que foi feita, escreva o número tal. Ela é mais rápida, ela é mais pontual, e talvez ela dê menos trabalho, porque eu só leio a comanda e falo para a criança fazer. Mas, e a efetividade da aprendizagem? Onde será que a gente consegue maior consistência? Onde o percurso que a criança fez de raciocínio pode estar mais consolidado em relação à aprendizagem? Fazer sem o do professor. Tem alguém falando, mas acho que não é com a gente, né? O microfone que está aberto. Sim, Débora, assim, a questão que eles estão colocando no chat sobre o material impresso. Então, gente, mas essa questão é direto com a SEDUC, né? Direto com nós aqui estamos, eu entendo perfeitamente, né, dessa questão de não ter o material impresso, porque o material está online, a gente precisa desse material, né? Mas sugestão, eu faço as leituras e
e vou grifando mesmo no computador. Eu sei que hoje a gente tem aí o tablet que pode ser usado dentro da sala, o computador, enfim, cada um com a realidade. A gente fizemos essa sugestão, né? E estamos aguardando também como vocês, tá bom? E, É, Débora, uma fala também bem interessante no chat sobre a questão dos números, né? Do quadro de números. É muito uhum. importante também ter ali como apoio quadro Um numérico, apoio, sem tá? dúvida, né? A gente, na hora da intervenção, a gente pode recorrer a ele, na hora de exemplificar uma regularidade, a gente vai recorrer ao quadro numérico e também às familiaridades, né, com números que eles já conhecem. Então, a gente sempre recorre àquilo que a gente já construiu antes, por isso é tão importante o nosso ambiente alfabetizador também em matemática. Agora, em relação ao material, eu concordo com vocês. Seria muito melhor a gente ter as duas versões, né? As versões impressas ou a versão e a versão em PDF no computador. Mas nesse momento, o que a gente conta é com o PDF no computador. E o que a gente precisa ter claro? Que a gente vai aplicar a atividade, se for uma atividade como atividade 1, ok, você precisa do livro aberto na sua frente na hora, você pode abrir o livro na hora e falar para a criança, escreva tal número. Mas se você for realizar essa atividade 2, o estudo dela tem que ter sido prévio. Não tem como você ficar lendo naquele mesmo momento que você está aplicando os encaminhamentos da atividade. Então, na hora que a gente senta para planejar a nossa aula, é que a leitura desse encaminhamento vai ser feita. E aí, nesse momento, talvez seja mais fácil até estar com o computador na mão. E aí você vai fazer isso numa hora de planejamento, né? Não na sala de aula, já na hora de aplicação com o aluno. Então, a gente sabe que é assim que acontece. A gente sempre planeja antes. Então, nesse planejar antes, poder recorrer ao PDF também é uma ajuda que a gente tem. E a gente espera, né, que os impressos cheguem logo aí nas nossas escolas, que é super importante para nós. Mais alguma consideração do chat, Elis, ou a gente pode seguir? Pode seguir, até porque a gente só tem mais 4 minutos, Débora, para Isso finalizar a mesmo. formação, tá? A gente está finalizando agora o nosso conteúdo, só citando mais algumas atividades que constam do nosso material e que trazem encaminhamentos tão bons e tão ricos quanto essa atividade 2 que a gente pôde ver juntos agora. Então, aí a gente traz outros exemplos de atividades com boas condições. No próximo slide, a gente tem o exemplo de uma atividade do terceiro ano, que está no caderno do aluno, volume 1, página 13. Ela é uma atividade que vai partir da similaridade da escrita de palavras, em que você, mudando a ordem das letras, escreve outras palavras. E isso vai servir como disparador para a criança entender que usando os mesmos algarismos de um número, ela pode escrever outros números. Então, ela vai receber aí o 837 e vai ser estimulada a mudar os algarismos de posição e perceber que ela escreve outros números com os mesmos algarismos só de mudar a posição. No que isso vai ser importante? O valor posicional. Ela vai entender que os mesmos algarismos podem escrever números diferentes só de mudar a posição em que o número está. Isso é um estímulo. Óbvio que lá no caderno do professor tem todos os encaminhamentos que você faz para chegar a esse resultado. E a atividade 2.3, que está dentro da mesma sequência, que é essa figura que está aí do lado direito de vocês, ela volta a trabalhar com a cartela sobreposta, só que ela vai lá para a ordem das centenas. Então, tem uma terceira ordem de cartelas, né, de uma cor diferente. Tem a proposição dos números que ela vai escrever com as cartelas. E depois também ela vai brincar com essas cartelas, brincar de sobrepor, entender o número escrito e fazer a mesma indicação de qual é o maior, qual é o menor e escrever em ordem decrescente. Tá bom? Então, são outros exemplos de atividades que vocês vão encontrar dentro do nosso material. Aqui no final, a gente está deixando as nossas referências da nossa formação de hoje, o caderno do aluno, o caderno do professor, principalmente terceiro ano, volume 1. A indicação do texto da professora Célia Carolino,
e uma reportagem muito interessante sobre o tema que consta da revista Nova Escola. Então, estão aí as nossas referências para quem quiser se aprofundar, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o tema. É um tema bem gostoso para a gente trabalhar. Débora, eu coloquei agora, né, o site do nosso blog, né, dos anos Sim. iniciais, onde essa formação estará disponível, tá, gente? Então, é no blog dos anos iniciais. Vocês vão entrando na diretoria, mas tem o blog específico dos anos iniciais. Lá ficam todas as formações que vocês precisam, as anteriores, né? Essa que vai ser postada posteriormente, tá? Para vocês terem acesso ao material também, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, Débora, sobre esse formulário, o nosso formulário, né? O nosso famoso formulário de participação. Ele vai ser compartilhado com os coordenadores das escolas, até porque vocês daqui a pouco já estão indo, alguns estão indo para outras escolas, outros estão, vai dar o seu horário. Então, nós vamos disponibilizar para o coordenador, via transmissão, né, Débora? E eles vão compartilhar com vocês, para vocês colocarem a presença, tá bom? Débora, passa a palavra, obrigada. Isso, só para a gente não encerrar sem dar oportunidade, tem alguém com a mãozinha levantada, se eu não me engano é Márcia. Márcia, quer falar alguma coisa? Quer contribuir com a gente? Abre o microfone. Será que levantou a mãozinha por engano? Que a mãozinha estava levantada aí. Bom, de qualquer forma, a gente se mantém à disposição. Eu deixo aí nos nossos últimos slides um agradecimento ao nosso time do Núcleo Pedagógico da Guarulhos Norte, que são super parceiros, que estão sempre apoiando, que estão sempre buscando auxiliar, perguntando se a gente precisa de alguma coisa, se oferecendo para contribuir. Aí está o nosso time. Eu tenho muita alegria de participar. No slide seguinte, a gente deixa para vocês, eu e a Elisângela, o nosso contato para quem ainda não tiver, se vocês quiserem tirar dúvidas, se quiserem fazer alguma consideração. A gente sabe que o tempo é corrido, às vezes não dá tempo durante a formação, mas estamos à disposição. E a gente agradece a participação de todos. A Sandra levantou a mão. A Sandra quer contribuir conosco? Está com a oportunidade. Tranquila. Eu digo que está tranquila. Sandra, a gente não consegue ouvir você, só a escola. Não, para você não tem, não. É só oi, mãe. Me parece que é da Iris o microfone que está aberto. Talvez esteja aberto por acidente. Bom, de qualquer forma, quem não se manifestou, mas que queira tirar alguma dúvida, a gente reforça aí que estamos à disposição, lá no Núcleo Pedagógico, ou pelo WhatsApp, contem com a gente, né? A ideia é trazer para vocês possibilidades de intervenção que ajudem nesse momento a acelerar um pouquinho a aprendizagem, lembrando que são atividades de terceiro ano, mas que a gente tenha, se a gente tiver alunos no quarto e quinto ano, que a gente note essa defasagem, a gente pode recorrer a esse material de terceiro para trazer atividades que resolvam essa defasagem, tá bom? Elisa, eu deixo meu agradecimento, agradeço de coração a todos pela compreensão com os imprevistos ou com alguma coisa que a gente não consiga fazer da melhor forma. Agradeço a paciência de todos, a participação de todos, o meu abraço aos parceiros do Núcleo Pedagógico. Desejo um excelente dia de trabalho aos coordenadores, aos professores, que se mantenham firmes, fortes, sempre dentro do excelente trabalho que vocês realizam. Um abraço para vocês. Elis? Está com o microfone fechado. Desculpa. Eu deixo o meu agradecimento, né, e falando
dessa questão da nossa formação síncrona, que é tão importante para a troca de experiência, para que vocês aí participem ativamente. Então, quero agradecer a esse retorno, né, dessa formação síncrona, ao núcleo, né, os parceiros do núcleo, a Débora aí, ao pessoal da tecnologia, e eu não sei se a nossa supervisora está aí, quer também se despedir, mas eu já deixo aí o meu abraço e uma excelente semana, um bom trabalho a todos. Tudo bem? A Super está por aí? Paulo, se ela estiver por aí, se puder falar, senão a gente já encerra por aqui. Sim, aparentemente ela não deve estar, mas Débora, seu microfone está desligado. A gente é mestre nisso, né, Elis? A supervisora Adriana Pérez ouve a gente, consegue falar. Eu acredito que ela já esteja na visita, né? Sim, sim. Então, um abraço também, né, em nome da Super aí, para vocês e tudo de bom, se cuidem, fiquem bem. Até a próxima formação. Até a próxima.